Fala pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. E hoje, dando continuidade ali ao segundo episódio da Revolução Comunista na Rússia. Você não pode perder nem um pedacinho desta videoaula, porque nós estamos agora construindo o quê? Um mapa mental durante a aula, juntinho com você, totalmente comentado. E ao final, você vai ter prontinho para você printar ali o mapa mental para você estudar para o seu Enem, para o seu vestibular, para o seu concurso, para o seu PAS, para a prova que você precisar de fazer. É bom ou não é? Vale a sua inscrição, não vale? Curte aí e, é claro, deixe o seu comentário. Qual mapa mental você quer que nós possamos construir juntinhos aí para você? Beleza, gente? E agora vamos ao que interessa. Roda a vinheta. Bem-vindos ao segundo episódio da Revolução Socialista na Rússia. Mas antes, vamos dar aquela passadinha no finalzinho do primeiro episódio? Como assim? Para tudo! Se você não assistiu ainda o primeiro episódio, vamos combinar então, tá? Você vai terminar esse vídeo aqui, vai voltar lá no primeiro episódio e vai pegar direitinho para você entender toda a sequência certinha com seus contextos da Revolução Socialista na Rússia, tá bom? Combinado? Aí você vai ficar redondinho pro seu vestibular, para sua prova, pro seu concurso, pro seu PAS e por aí afora. Bom, agora que você se comprometeu em assistir o episódio 1, vamos continuar. No finalzinho do episódio 1, nós falamos ali sobre o ano de 1917, que foi o ano, em fevereiro de 1917, que os mencheviques assumiram o poder na Rússia. Era a famosa fase burguesa da Revolução Russa. Pois é, os caras defendiam então ali um socialismo bastante moderado, inclusive burguês sim, porque eles tinham propriedades privadas, é claro, iam defender leis aí que protegessem esses patrimônios. Coisa bem diferente dos bolcheviques, que não tinha a ideia da propriedade privada. Nós temos ali então a abdicação do czar Nicolau II, fazendo com que o príncipe Lvov assuma o poder, né, esse grande líder menchevique. No entanto, ele não consegue satisfazer plenamente aí os anseios populares, fazendo com que imediatamente os mencheviques substituam o seu governo pelo governo de Alexander Kerensky, o grande líder militar menchevique. Alexander Kerensky está no poder, mas o cara não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Queria manter ali uma certa relação entre os países, né, capitalistas, como por exemplo ali Estados Unidos, Inglaterra e França, e tudo isso não agradava nada a população. Os mencheviques passam a se tornar muito dependentes da ajuda dos bolcheviques, porque há muitas ações dos antirrevolucionários contra os mencheviques e precisa então de uma força para combater, porque os antirrevolucionários estão apoiados por forças internacionais. Tudo isso vai fazendo com que os mencheviques comecem gradativamente a não terem uma credibilidade diante da população. Mas em abril de 1917, está de volta na Rússia agora os líderes bolcheviques. Stalin, líder do Partido Comunista, Lenin, uma grande liderança forte, apoiada pelo povo para a governabilidade, e é claro, Trotsky, o que vai se encarregar de estabelecer e formar o Exército Vermelho. Acontece que eles não chegam de mãos vazias, eles trazem consigo as famosas teses de abril. Mas o que é isso? É o comunismo de guerra, que estabelece paz, terra, pão e poder. Vamos esmiuçar tudo isso. Paz. A Rússia vai ser tirada definitivamente, então, da Primeira Guerra Mundial. Terra, é óbvio, né? A reforma agrária beneficiando aqueles que não têm terra em detrimento dos kulaks, os grandes proprietários de terra. Pão, nós temos ali então a nacionalização da indústria, a estatização da indústria, que poderá agora na mão do Estado oferecer trabalho ao grande número de proletariados, que segundo se consta, imaginava-se que isso seria possível acontecer. E por fim, poder, todo o poder aos sovietes. Então líderes comunitários estariam agora com o poder na mão agora. Acabou essa história agora de lideranças que não fossem líderes comunitários, os sovietes. Então nós temos ali o fim da propriedade privada.
O ano vai se passando e quando chegamos lá em outubro de 1917, os populares, a população está apoiando fortemente agora quem? Os bolcheviques, que conseguem então entrar no poder. E como que isso acontece? Há uma fase popular da revolução, onde toda a população está apoiando fortemente os bolcheviques, que conseguem chegar ao poder. Graças à formação do Exército Vermelho e à pressão bolchevique, Kerensky simplesmente ele não consegue mais ter o controle das forças armadas, do exército russo. Os soviéticos então se organizam e formam o famoso governo dos comissários do povo. Mas o que é isso? Soviéticos no poder. Bolcheviques finalmente estão no poder. Mas os mencheviques não vão deixar barato. Simplesmente em 1918 estoura a Guerra Civil Russa. E nós vamos entender um pouquinho isso aí. Vamos lá. Para que o governo bolchevique se estabelecesse no poder, ficasse consolidado, era preciso então acabar com essas ideias antirrevolucionárias. Então, desde 1917, ela já vem atuando, implementando ali as teses de Abril, tirando principalmente a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O exército branco burguês se levanta contra o exército vermelho, mas não tem para ninguém. O exército vermelho derrota o exército branco e está estabelecido, está consolidado então os bolcheviques no poder, porque a vitória é deles. Lenin se consolida no poder. Mas o estabelecimento do comunismo de guerra logo no começo ali por Lenin não deu muito certo. Não teve muito sucesso porque afinal estatizar e colocar as indústrias nas mãos dos operários acabou gerando muitas falências de muitas empresas. Era preciso sim dividir o bolo. Acontece que não tinha bolo para todo mundo. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! Era preciso especialistas de área que soubessem produzir riquezas com essas empresas. Para isso, o capitalismo daria mais certo. É preciso estabelecer então a famosa NEP, um novo plano econômico para a Rússia. E como isso funcionou? Bom, nós já vimos então que há um fracasso inicial no comunismo de guerra estabelecido por Lenin. Então Lenin resolve fazer uma abertura na economia russa para o mercado internacional. É a famosa frase dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Dar um passo atrás significava então voltar então a um pré-capitalismo. O adquirir a riqueza seria o primeiro passo à frente e o segundo passo à frente, é claro, distribuir essas riquezas de forma socialista. A produção seria capitalista, mas a distribuição das riquezas geradas por essa produção seria totalmente socialista. Depois de estabelecido então a NEP, aonde vai se trazer muitas riquezas para o país, nós temos ali a famosa formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 14 países que faziam parte do antigo Império Russo czarista, agora eles passam então a ser cooptados ali pela Rússia comunista, aonde vai ser estabelecido ali os comitês. Cada país vai ter uma certa autonomia, mas com o decorrer do tempo, com uma economia totalmente planificada a partir de Moscou, a Rússia acaba centralizando todo o poder em suas mãos. Era o famoso governo planificado da União Soviética. Depois da morte de Lenin em 1924, nós temos uma disputa de poder muito acirrada entre Trotsky e Stalin. Os dois reuniam ali certas características que possibilitavam tanto um quanto o outro administrar a União Soviética. No entanto, Stalin recebeu maior apoio, até por conta que ele era líder do Partido Comunista, que era o partido único da União Soviética. Nesse sentido ali, o próprio Trotsky, então, ele vai ser expulso da União Soviética, perseguido lá no futuro, mais ou menos em volta de 1940, será assassinado para não oferecer nenhum tipo de risco possível a uma ameaça de poder stalinista na União Soviética. Com o governo de Stalin, vamos entender um pouquinho este governo. Um governo totalmente totalitário, onde você tem ali um totalitarismo comunista muito forte, ao expurgo stalinista, onde ele tinha uma lista
onde ele ia simplesmente exterminar, acabar com todos aqueles que pudesse propagar, pudesse oferecer qualquer tipo de risco ao comunismo. E se tornou um dos maiores genocídios da história, com a morte de... O que é isso? Milhares e milhares de pessoas para que o comunismo da Rússia ficasse estabelecido. Stalin foi considerado um líder marcante, com uma capacidade de manipulação e alianças políticas incomum. No entanto, discordar de Stalin era desafiar Stalin, era sinônimo de ser morto, executado. Perfeito. E é isso que ele fez ao longo de todo o seu governo, onde ele simplesmente executou pessoas que ele julgava ser contrárias às suas ideias, inclusive pessoas muito próximas a ele do próprio partido. Stalin também estabelece os famosos planos quinquenais, aonde ele vai então dar ênfase a cada 5 anos a um setor industrial, a um setor produtivo. A ideia básica então era concentrar todos os esforços do governo em certas áreas produtivas da sociedade. A primeira delas, no primeiro quinquênio, simplesmente Stalin vai cuidar das indústrias de base, porque a partir desta, todas as demais poderiam se desenvolver. Com 30 anos no poder, Stalin, com esses planos quinquenais, ele consegue fazer da União Soviética a segunda maior potência mundial. E esses planos quinquenais, eles continuaram sendo utilizados, continuaram sendo aplicados, mesmo depois da morte de Stalin. Não podemos nos esquecer também da participação da União Soviética, juntamente com os aliados, contra os nazistas e os fascistas na Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, Stalin também foi um herói de guerra, lutando juntamente com Estados Unidos, França e Inglaterra contra Hitler, que derrota, inclusive o cerco de Berlim é feito pela própria União Soviética sob o comando de Stalin. Como vitorioso da guerra, começa-se então o que nós vamos conhecer como a Guerra Fria. E aqui eu vou sugerir aqui, ó, olha aqui em cima, um vídeo para vocês sobre a Guerra Fria, que está prontinho, com super mapas mentais comentados. A Guerra Fria vai começar em torno de 1945 e vai durar até 1991 com a dissolução, da União Soviética. E é claro, isso é o assunto para o vídeo que você vai estudar sobre a Guerra Fria. Não perca e continue estudando os vídeos comentados com esse super mapa mental para você. Olha só aí que maravilha! É isso aí, pessoal. A nossa aula vai ficar por aqui, mas ó, você gostou? Então já faça o seu comentário ali. Qual vídeo você quer que eu faça, construa comentadinho pra você, tá bom? Curta e é claro, deixe o sininho ativadinho para você não perder nenhuma novidade do canal. Continue assistindo aos vídeos que você vai ter muito que aprender conosco, tá bom? Valeu, gente, até a nossa próxima aula e vou deixar um videozinho apontado aí como sugestão para você. Tchau, tchau!